Do livro Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Vianney, recolhemos essa informação. O advento do cinema falado provocou no Brasil as mesmas controvérsias que ocorreram por todo o mundo. E não faltaram os estetas que vaticinavam um fim rápido e inglório para o mostrengo. Em UFAM, órgão do Chapin Club, páginas e páginas foram gastas com imprecações, xingamentos e lamentações. Abaixo Vitafone, abaixo irmãos Warner, e abaixo tudo e todos que querem amesquinhar essa coisa sublime, essa coisa inestimável, o cinema. Exclamava Cláudio Melo, ao mesmo tempo que lançava um apelo à crítica para a guerra ao cinema falado. E procurava um consolo. Nunca há de chegar o dia em que Charles Chaplin anunciará um filme falado. O som, o grande vilão do cinema brasileiro, para quem está condicionado há 50 anos por filme legendado, é o nosso tema de hoje. É de Jorge Sadu essa observação. O cinema falado, que estimulou a produção na Argentina e no México, prejudicou a produção brasileira. O número de filmes de longa-metragem, que em alguns anos foi superior a 20, baixou para menos de 10 durante a década de 30. Durante o período de 1940 a 1945, diminuiu ainda mais. Em 1942, foram produzidos apenas 3 filmes. Um pequeno histórico do som fornecido pelos Dia Filmes do IMC. Em 1929, é apresentado o primeiro filme falado brasileiro, Acabaram-se os Otários. A empresa ganhou o nome de Syncrocinex, sendo usada a aparelhagem de uma gravadora de discos. Fundador da firma, produtor e diretor do filme, Luiz de Barros. Um autêntico precursor de Mazzaropi em sua figura de caipira paulista, em seu sotaque tão característico era um dos atores, Genésio Arruda. Tom Bill, italiano apesar do nome, era o outro. A dupla aparecia em outros filmes falados, todos da fase do Vitafone, Lua de Mel e O Babão. Acabaram-se os Otários, bem como os 2 outros filmes da dupla, foram exibidos com êxito em todo o país. Em 1931, Alberto Binton, então a mais importante figura da indústria de discos, fica conhecendo Adalberto Kenemy e Rodolphe Lustig, já com o laboratório do Rex Filme. Acoplam seus equipamentos, mais uma câmera Bell & Howell, vista em primeiro plano e trazida dos Estados Unidos, e fazem Coisas Nossas. Wallace Downey, a quem se deve a entrada da música brasileira nos Estados Unidos, esteve ligado à produção de mais de 7 filmes brasileiros. Alô, Alô Brasil, Estudantes, Alô, Alô Carnaval, Banana da Terra, Céu Azul e Abacaxi Azul. Ele está de pé ao lado da câmera, ouvindo Jaime Redondo de Costas dar uma explicação a Dircinha Batista. O cantor Paraguaçu, famoso pelas suas modinhas sertanejas, é o outro que escuta com atenção. O moço Moacir Fenelon era ainda, como no filme de Luiz de Barros, o técnico de som. Ele seria mais tarde iluminador, produtor e até fundador da Atlântida. Aproveitando o sucesso de Genésio Arruda em Acabaram-se os Otários, Lua de Mel e O Babão, o produtor Vitor Del Picchia, irmão do poeta Minotti, realizou em 1931 O Campeão de Futebol. No quadro da esquerda para a direita, alguns craques que tomaram parte no filme. O goleiro Tufi, Ministrinho, Deudébio, Genésio Arruda e Friedenreich.
Fausto Muniz compreendeu que o movietone, som na película, teria que chegar rápido também no Brasil. Ele desenhou, dirigiu a fundição das peças, torneou-as e montou o primeiro galvanômetro nacional. É nesse trabalho que o vemos. Carmen Miranda já era também do cinema brasileiro com sua imensa fotogenia. Aurora Miranda acompanhou-a em Alô, Alô Brasil, Estudantes, Alô, Alô Carnaval e Banana da Terra. Depois dos alôs e estudantes, muita gente começou a fazer seus próprios recordings. Aí está um dos primeiros, pertencente a Gilberto Rossi. O amplificador e 2 toca-discos lembra que a mixagem era feita a um só tempo com a narração. Quando esta terminava, aumentava-se o volume da música. Gilberto Rossi gravou assim centenas de jornais e documentários, mas a sua preocupação agora, mais que nunca, eram os filmes posados. Sob uma placa entre sua câmera debris e o tripé, prendeu um motor síncrono, fazendo a velha máquina dar 24 quadros por segundo numa batida cadenciada. A manivela começava para Rossi a ser uma peça de museu. Em 1946, com Genésio, Rossi filma Palhaço Atormentado. Em 1952, ainda com Rossi, sempre como caipira paulista, Genésio Arruda faria o seu penúltimo filme, O Mistério do Campo Santo. Genésio inscreveu-se como um dos maiores cômicos, um dos maiores atores característicos do nosso cinema, ao qual chegou com o advento do som. Rossi foi ainda um pioneiro do som direto, fazendo assim inúmeros trabalhos de inestimável valor documental. Era comum, nos primeiros tempos da vigência do decreto 21.240, de 4 de abril de 1932, vê-lo nas ruas de São Paulo, filmando e gravando simultaneamente. Entrevista com Francisco Madrigano, um dos pioneiros do som no cinema brasileiro, em São Paulo. Esse cineasta vive no bairro da Aclimação, em casa modesta e simpática. Tem 74 anos. Seu Francisco, como é que o senhor começou em cinema? Um domingo que eu ia para o Parque Antártica para assistir um jogo de futebol no Palestra Itália, lá onde está o depósito da Companhia Antártica. A Carrara estava fazendo cena de filmagem. E eu, muito curioso, cheguei perto da máquina e vi uma tabuleta que dizia Escola Cinematográfica Azul. Eu tomei informações e me matriculei, pagando R$10.000 por mês. Daí começou a minha carreira cinematográfica na escola do Carrara. Como é que era esse aprendizado de cinema? Eu ensaiava com outros atores, fazendo sempre papel de vilão. Quais os filmes que o senhor fez? Eu estreiei no cinema em 1924, quando fizemos o filme O Segredo do Corcunda, produção de João Cipriani. Depois fizemos Orgulho da Mocidade. Depois fizemos Filmando Fitas. Depois trabalhei no Vice Beleza. Depois fizemos O Descrente. Depois A Morfina. O Crime da Mala, do Pistone. Enquanto São Paulo Dorme, esse foi Vitafone. E por último, Eufêmia, em 1929 e 30. Os que dirigiu? Eu dirigi Orgulho da Mocidade, O Descrente, Na Morfina e Auxiliei, O Crime da Mala, Enquanto São Paulo Dorme e Eufêmia. Antes de continuar, uma informação. Vitafone é um processo primitivo de sonorização. É conseguido através de discos. O disco conjugado à câmera de filmagem e, posteriormente, ao projetor. Junto com a câmera de filmagem para fazer com que o ator fale ou cante sincronizado a ele. Junto ao projetor para fazer com que o filme receba o som no momento necessário. Outro processo, o movietone. O som já está gravado no filme, ao lado das imagens.
Como é que o senhor conheceu o som em cinema? Isso foi quando estavam filmando Acabaram Seus Otários, com Tom Billy e Genésio Arruda. Eu vi qual era o processo. E depois, quando fizemos o filme Enquanto São Paulo Dorme, eu fiz igual. E deu o resultado certo. Como era esse processo? O processo era a máquina do disco, era conjugada com a máquina de filmar. Conjugado. E dava ponto de partida na janelinha da máquina e no começo do disco. Eram discos de rotação comum? A rotação naquele tempo era 24. Correspondiam à rotação da câmera? Era com a rotação da câmera. Que filmes, movietone, som na película, o senhor realizou? O primeiro filme movietone foi O Tigre, foi filmado em Santos. O assunto qual era? O assunto era uma história de boiadeiros lá do Rio Grande do Sul. Outro filme? E Caçadores de Dotes ou O Único Herdeiro. Foi o último que eu fiz. Fale sobre o filme Enquanto São Paulo Dorme, se não me engano, o segundo filme sonoro feito no Brasil. Quando fizemos o filme São Paulo Dorme, produção do Francisco de Simone, ele não gostava de exibir filme em São Paulo, gostava mais de viajar. E, por essa razão, a gente exibia a fita no interior. Então, eu, acompanhando a fita, também ia na cabine para sincronizar o filme com o Vitafone. E não posso saber qual era a sugestão do público. Como se trabalhava durante a projeção? Conjugava a máquina do disco com a máquina de projeção, com o projetor. Atualmente, o cinema brasileiro já se vale do som direto, não só em estúdios, mas também nas ruas. É aquele som que faz com que nos aproximemos e escutemos as pessoas que julgam estar longe, distante de nós. É esse som que intercepta as conversas mais íntimas, mais pessoais. Aquele tipo de diálogo descontraído, não posado para a câmera. O chamado som direto, obtido através de equipamentos portáteis, fez com que os gravadores saíssem dos estúdios para o ar livre e apanhassem flagrantes da vida bem originais. É um homem honesto, honrado. Eu tenho 16 anos de casada, nunca esse homem pegou um paletó e saiu na rua ou foi no cinema sem a minha companhia. Nunca. Eu moro nesse edifício que nunca ninguém viu ele descer. Ele não fuma, não bebe, não joga. Eu fui feliz. Mas eu fui feliz assim, porque eu fui muito boa filha. Eu que olhei minha mãe, era uma velhinha, nós somos 13 irmãs em Belo Horizonte. Ninguém quis olhar. Eu olhei. Quando minha mãe morreu, ela me abençoou. Se eu te tratasse como essas mães modernas, agora seria assim. Como é que você reclama quando não te dou carinho, hein, Nerinha? Como é que você reclama? Diz, a senhora está me abandonando, a senhora não está me fazendo carinho. Vem, filhinha, vem. Quando você está só com a mamãe, você é toda carinho. Agora está esnobando por quê? Eu não sou namorado com a mãe? Esnoba para namorado quando crescer. Vem cá com a mamãe. Para resumir nosso assunto de hoje, o curta-metragem O Cinema Falado, de Júlio Eilbron, 1970. Com Luiz de Barros na direção, nasceu o cinema falado brasileiro. O filme Acabaram-se os Otários. No ano de 1929, sem equipamento no país, a solução foi gravar com uma empresa de discos comerciais. Lamentavelmente,
os discos encontram-se extraviados. Mesmo do filme, apenas alguns fragmentos puderam ser salvos. Genésio Arruda e Tom Bill viviam a anedota do mineiro que comprou um bonde, famosa e só posteriormente aproveitada pelo teatro de revista. O hábito de segurar a ponta da orelha e dizer "é da pontinha", como referência a qualquer coisa boa, também ficou documentado. É o que faz o malandro querendo convencer o matuto a aceitar a proposta. Como consequência deste filme, muitos outros foram feitos com aproveitamento das empresas de discos. Genésio Arruda e Tom Bill novamente apareceram juntos. Seu nome percorreria todo o Brasil, podendo mesmo ser considerado como criador no cinema da figura do matuto. Do Vitafone, Genésio chegou fácil ao Movietone. Com o som na película, havia absoluta falta de técnicos. Humberto Maura, em Favela, além da direção, teve que responsabilizar-se pela gravação. Em Cidade Mulher, repetiria a proeza. Explicava a cena aos atores e corria para o amplificador. Quer dizer, a um só tempo olhava os ponteiros e os atores. Estes eram bons. Além de Carmen Santos, Sara Nobre e Jaime Costa. Música de Noel Rosa. Cidade de amor e ventura, que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza do samba canção. Cidade de flores, sem abrolhos, encantando os nossos olhos, prende o nosso coração. Cidade notável. Mauro com as Irmãs Pagãs. Cidade Mulher marcou a sua estreia na direção de números musicais. Léo Martin dirigia Cabocla Bonita com o tenor Silvio Vieira. O blimp de Muniz, para evitar o ruído da câmara, era enorme. Em São Paulo, Capelaro satirizava o cinema falado brasileiro. Boa noite. Eu sou um speaker de rádio. Não digo, por favor, nada a ninguém. E estou fugindo do Vitor Paciente e do William. Imaginem vocês que eles querem me pegar para ajuda, para trabalhar na fita que estão fazendo. E eu não sou nenhum louco. Vi tudo desde o princípio. Eles entendem de cinema, mas não é muito. Depois, para fazer uma cenazinha de 2 minutos apenas, levam horas e horas. Não acreditam? Perguntem aos artistas. Aposto que eles prefeririam carregar piano a vida inteira do que participar de um filme. Vocês estão aí, sentadinhos, calmos. Não sabem o que é isso aqui. Criticando, não é? Não façam isso. Se vocês soubessem... Pronto! Parece que agora vão começar mesmo. Exercita! Acharam o assunto. Eu não acredito muito que eles façam uma coisa boa. Em todo caso, eu e o meu operador secreto, que foi quem filmou tudo quanto vocês viram até agora, vamos acompanhar as peripécias da filmagem. Vocês por aí fiquem espiando também. Não quero que me apanhe aqui. Com licença. Pronto! A senhorita terá a bondade de dizer alguma palavra para eu provar o microfone, sim? Faz favor. Alô, alô, senhor William? Muito bem, um pouquinho mais forte, senhorita, por favor.
Alô, alô, seu William. Oscarito, Paulo Gracindo e Manuel Rocha, Sadi Cabral e Roberto Acácio acompanhavam Genésio Arruda em Um Dia Nosso. De novo, e como sempre, Genésio fazia o matuto. O veterano Gilberto Rossi, que de cinegrafista passara também a se interessar pelo som, fazia em 1952 O Mistério do Campo Santo. Genésio mantinha-se fiel ao seu gênero. O mais louco do que aquele. No começo, estava tudo calmo, né? Depois, eu gritei, truco papudo. Outro então gritou, 4 reais. E outro gritou, 21. A atrapalhada estava assim, nesse modo, quando de repente, nem sei o que aconteceu, quando o carpinteiro voltou. Vocês estão pensando que eu sou o manezinho? Calma, pessoal, calma. Vamos fazer uma festinha para resolver essa parada. Quem ganhar, ganha a rosinha, hein? Que tal? Julián já fizera o grito da mocidade, filmando simultaneamente com 2 elencos. Um com atores brasileiros e outro com atores de fala espanhola. Aproveitava a mesma iluminação e posições da câmera. Era só mudar os intérpretes. Villa-Lobos já compusera também toda uma partitura especialmente para o descobrimento do Brasil. Wallace Downey terminou produzindo com Gonzaga. Na Cinédia, o caminhão de som da Waldorf Filmes. O filme falado brasileiro conquistara grandes plateias. Downey e Gonzaga ladeiam Antônio de Paiva, gerente da primeira distribuidora de filmes brasileiros, a DFB. 4 filmes falados a um só tempo sendo feitos na Cinédia. Caçando Feras, com Barbosa Júnior e Dalila de Almeida, foi um deles. O cinema falado muito antes da TV levou a imagem de artistas famosos a todo o Brasil, como Carmen Miranda. Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre expulsou do paraíso. Mas em compensação, o teu pobre coração, que era pobre, pobre, muito pobre de amor, cresceu e eternizou, meu Adão, o teu pecado encantador. Adão, 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 meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Agora, Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Mas em compensação, o teu pobre coração, que era pobre, pobre, muito pobre de amor, cresceu e eternizou, meu Adão, o teu pecado encantador. Adão, 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 meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Adão, 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 meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso.